Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Olá, muito bom dia, 10:02. Jornal das 10 com Carla Jorge de Carvalho. A UGT rejeita ter falta de vontade para negociar o pacote laboral, mas acusa o Governo de continuar a querer levar a lei como está para o Parlamento. O secretário-geral da UGT esteve esta manhã no Explicador, justifica a ausência da reunião de ontem da Central Sindical com a Ministra do Trabalho, com compromissos de agenda. Mário Mourão reforça que o sindicato quer negociar, apesar de acreditar que o Governo não quer alterar o pacote que apresentou. Eu já estou convencido que o Governo quer mesmo ir para o Parlamento e fazer acordos no Parlamento, tal como a proposta está. Eu também já estou convencido disso. Então já não acredita num acordo na concertação social? Eu até ao final vou sempre acreditar, porque eu acredito que as negociações e o diálogo é a primazia da negociação. E eu acredito muito na negociação porque sempre a UGT o fez. A UGT está nessa disponibilidade. Sobre algumas matérias estamos disponíveis a discutir tudo. Nós discutimos tudo. Já o presidente da CIP lamenta a ausência da UGT na última negociação. Armindo Monteiro defende que as reuniões têm de ser prioridade para proteger os direitos dos trabalhadores. Se a UGT não tem vontade de participar nestas reuniões e de contribuir e de discutir, tudo bem, é aceitável. O que não podemos é passar esta ideia que estamos há 6 meses a discutir um Código do Trabalho e que não conseguimos encontrar prioridade na agenda para o fazer. E por isso temos aqui uma oportunidade de, em conversação, naturalmente que é preciso criar uma lei que seja uma lei equilibrada, mas se não fizermos nós em concertação social, vai parar no Parlamento. Os trabalhadores não querem que as suas vidas andem ao arrepio de vontades e de clivagens partidárias. Declarações de Armindo Monteiro no Explicador desta manhã. A próxima reunião entre sindicatos, governo, patrões está marcada para a próxima segunda-feira. A de ontem à tarde ficou marcada pela ausência da UGT e também da CGTP, que não chegou a ser convocada pela Ministra do Trabalho. O tema principal do debate quinzenal desta tarde no Parlamento deverá ser a resposta do Governo às tempestades, isto numa altura em que o Executivo admite voltar ao déficit nas contas. Uma fonte do Governo assume ao Observador claramente que o Governo vai mesmo voltar aos déficits. Esta fonte admite que é muito difícil que isso não venha a acontecer. De resto, o Governo tem admitido publicamente a possibilidade de vir a abdicar do excedente orçamental e de voltar aos déficits para responder aos prejuízos causados pelas tempestades. É o que têm dito os ministros das Finanças e da Economia. Este cenário pode vir a obrigar um orçamento retificativo a ser aprovado mais à frente pelo Parlamento. O secretário-geral do PS vai esperar para ouvir o que tem a dizer o primeiro-ministro sobre este assunto no debate quinzenal desta tarde, mas José Luís Carneiro avisa desde já que é possível manter as contas certas. José Luís Carneiro garante que o PS vai colaborar com o Governo para garantir que não falta apoio no orçamento das famílias e empresas afetadas pelas tempestades. Ainda assim, o líder socialista considera que é possível avançar com estes apoios sem afetar as contas públicas. A União Europeia já deu uma grande ajuda. Foi considerar que estes apoios são tomados de uma vez só, ou seja, são apoios que não têm caráter duradouro e estrutural na despesa pública e, portanto, decidiu exceptuar todos estes apoios do perímetro orçamental, o que significa que é uma almofada, é uma garantia que o Governo tem e, portanto, eu diria que o Governo tem condições para manter a estabilidade das contas públicas, manter os objetivos em relação ao déficit orçamental e também em relação à dívida pública. José Luís Carneiro, em entrevista ontem à noite à RTP, acusa ainda o Primeiro-Ministro de sobranceria e de falta de sensibilidade, depois de não ter respondido às cartas enviadas pelo líder do PS para discutir os vários problemas do país. O debate quinzenal na Assembleia da República arranca às 3 da tarde, pode ser acompanhado em direto aqui na Rádio Observador. Seguimos com novos dados sobre a investigação à casa de Luís Montenegro, em Espinho. O Ministério Público
quer saber como é que o Primeiro-Ministro pagou a construção. Há indícios de fraude fiscal por causa das diferenças de valores reportados, mas fonte próxima do Primeiro-Ministro afasta as suspeitas. Este novo inquérito foi noticiado pelo Expresso, confirmado ao Observador pela Procuradoria-Geral da República. Trata-se de uma nova investigação, a terceira relacionada com o Primeiro-Ministro. O Observador apurou que o inquérito foi aberto em 2025. Em causa estão indícios de fraude fiscal devido às alegadas discrepâncias em torno do valor da construção da casa. O redator principal do Observador, Luís Rosa, explica que os números divulgados até agora não batem certo, daí estarem sob suspeita. Houve um facto que tem relevância no processo e houve outro facto que é público, ou seja, um dos empreiteiros, porque esta casa foi construída, de acordo com as informações que temos, por 3 empreiteiros. Um dos empreiteiros, o empreiteiro que edificou a casa, esse empreiteiro disse que o custo total da reconstrução da casa andava à volta dos 215 mil euros. Ora, Luís Montenegro disse ao Expresso, em 2025, disse que a casa teve um custo total de 637.239 euros e 59 cêntimos. Portanto, há aqui uma diferença grande entre uma os diferença 200 grande. E tal mil Esta e os discrepância é uma discrepância que está a ser investigada. As explicações do redator principal do Observador, Luís Rosa, na História do Dia. A fonte próxima do Primeiro-Ministro garante, no entanto, que todos os pagamentos relacionados com a obra estão devidamente documentados e são rastreáveis. Terão sido pagos com rendimentos de trabalho, através de cheque e transferência bancária e podem ser reconstituídos com a quebra do sigilo bancário. O inquérito sobre a construção da Casa de Espinho foi aberto pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto. Esta é a notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador e é também o tema da História do Dia. A terminar o mandato, Marcelo Rebelo de Sousa almoçou ontem com os líderes parlamentares e também com o Presidente da Assembleia da República. O chefe de Estado, que está de saída de Belém, aproveitou para fazer um balanço dos últimos 10 anos. E aproveitou também para deixar alguns desabafos e explicar os momentos mais polémicos da presidência. Num almoço no Parlamento em que só o Chega não esteve presente, Marcelo recordou vários episódios que marcaram a presidência desde 2016. Rui Casanova. A começar, desde logo, pelo momento mais difícil para o Presidente da República, de acordo com o próprio, foi a declaração do estado de emergência durante a pandemia da Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa conta que, sobretudo para um constitucionalista, foi necessária uma interpretação criativa, uma vez que a lei portuguesa não previa que essa declaração fosse feita por razões sanitárias. Ora, o Presidente cessante referiu-se também sobre aquela que será uma das suas decisões mais controversas, a dissolução da Assembleia da República por causa do chumbo do Orçamento do Estado e que viria a dar a maioria absoluta a António Costa. Perante os deputados, Marcelo disse que existia uma tradição de vincular a duração dos governos à viabilidade dos orçamentos, mesmo que agora estes sejam um dos argumentos mais utilizados para criticar os mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. E, Rui, quanto ao futuro, parece que Marcelo vai mesmo ficar fora da política. Foi pelo menos o que o próprio prometeu aos deputados neste almoço. Segundo apurou o Observador, o ainda Presidente da República prometeu que vai reservar-se politicamente, porque, lembra, quando se sai da política, tem de se sair mesmo da política. Marcelo Rebelo de Sousa garante também que não será um ex-presidente com o perfil de Cavaco Silva, que se tem mantido ativo e que faz comentários e declarações com alguma frequência sobre a atualidade e a política nacional. Entretanto, o Expresso escreve que neste almoço com os deputados, Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda algumas farpas a figuras do PSD. Em primeiro lugar, a Pedro Passos Coelho, quando lembrou que avançou para a presidência contra a vontade do próprio partido. Neste almoço, Marcelo teve também direito a um presente de despedida de José Pedro Aguiar Branco. Um presente personalizado e pensado pelo próprio Presidente da Assembleia da República, um livro e um vídeo que recorda os tempos de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto deputado da Assembleia Constituinte. Agora o chefe de Estado está de saída, está prestes a terminar a carreira política. Dia 9 de março vai ser substituído por António José Seguro. Rui Casanova, com o almoço do ainda Presidente da República, com os líderes parlamentares e com o Presidente do Parlamento. Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa começa a última visita oficial na qualidade de chefe de Estado. Vai à Espanha, vai ser recebido em Madrid com honras militares pelo rei Filipe VI.
São 10h10, já a seguir o Contracorrente, mas antes, Carla, que outras notícias marcam esta manhã? A Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque pede respostas concretas às seguradoras face a risco de calamidades, isto numa altura em que o setor dos seguros quer que o Estado crie um fundo para catástrofes. A responsável pela pasta da estabilidade financeira diz que reduzir o fosso entre os bens segurados e não segurados deve ser uma prioridade económica, além de ser uma responsabilidade social e estratégica. Declarações de Maria Luísa Albuquerque esta manhã numa conferência em Lisboa organizada pela Associação de Seguros. A APAV apoiou mais de 18.500 vítimas no ano passado, a maioria por crimes de violência doméstica. O número aumentou 40% nos últimos 6 anos. Os novos dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apontam para 35 mil crimes só no ano passado, sendo que a violência doméstica representa 74% do total dos crimes. A grande maioria destas vítimas são mulheres, com uma idade média de 37 anos. Na atualidade internacional, os Estados Unidos podem atacar o Irão depois da manhã, sábado, notícia avançada pela CBS, mas Donald Trump ainda não terá tomado uma decisão final e não há reação oficial da Casa Branca à notícia. Nesta altura, mais de 10 aviões norte-americanos estão estacionados nas lajes, tal como tinha acontecido em junho, por altura em que os Estados Unidos atacaram o Irão. E temos novidades no mundo da música, porque os U2 lançaram novas músicas a abordar temas muito específicos. Então, o que é que se passa? Sim, aqui não dá bem para perceber. Não dá. Estávamos à procura aqui da letra. Os U2 abordam a guerra na Ucrânia e deixam também críticas à polícia de imigração dos Estados Unidos, o ICE. Este EP chama-se Days of Ash e os U2 dizem que se trata de uma resposta direta aos acontecimentos atuais e com participações especiais. Como, por exemplo, Carla? Pergunta. Esta canção que estamos a ouvir, Yours Eternally, tem a participação de Ed Sheeran. Então era aqui esta vozinha que eu não estava a reconhecer, não parecia o Bonovox. Atenção. Mais. Pode ter também, pode ser isto que estamos a ouvir, a voz de um soldado ucraniano. Não, parece o Bono parece e o Ed Sheeran. Parece bom. Sim, mas vale a pena ouvir esta canção com atenção. Já tenho o meu castigo, pronto. A sério? Não vamos mudar de assunto, que eu não quero entrar aqui em temas fraturantes. Não. Para a semana. Não quero hate mail. Nada. Para a semana, na terça-feira, dia em que se assinalam os 4 anos da invasão russa da Ucrânia, a banda vai lançar também um novo videoclipe, um teledisco aqui para o Paulo perceber. Just like by MTV nesse dia. Still dream about waking up free as we can be. Forget whatever